Bora continuar nosso estudo sobre botânica, os vegetais? Fica comigo aí que a gente vai falar sobre caule e raiz. Então bora pro show, eu sou o professor Éder Bento e nessa aula de hoje a gente vai continuar estudando o reino das plantas, só que agora a gente vai estudar algumas estruturas importantes dos indivíduos desse grupo de seres vivos. Mas antes de continuar, não se esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal, deixa nos comentários o que você está achando dessas aulas e compartilha com seus colegas para eles poderem estudar também junto com você. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Semana passada a gente falou um pouco sobre as características e a divisão do reino plantae, né, o reino das plantas, e aí agora a gente vai começar a estudar algumas estruturas básicas das plantas. Hoje a gente vai estudar apenas raiz e caule, para não ficar muita informação, porque é muita coisa, então a gente vai dividindo, tá? Hoje a gente vai falar sobre raiz e caule. Vamos começar por raiz? Vamos lá. Essa estrutura, a raiz, é uma estrutura exclusiva de plantas vasculares e que apresenta diversas funções. Eu falei sobre essa diferenciação de plantas vasculares e avasculares na aula anterior, né? Eu vou deixar aqui nos cards ou aqui na descrição o link desse vídeo, dessa aula. Se você não assistiu, assista lá para você entender justamente essa estrutura, se eles não têm raiz, o que eles têm. Assista essa aula lá para você entender. Continuando aqui, então, essa estrutura, a raiz, ela tem algumas funções. Primeira grande função, a absorção de água e nutrientes. Para muitos, a principal função das raízes. Mas existe uma outra função importante que é de fixação. Se fixar em algum ambiente, os vegetais, você sabe muito bem, eles não se locomovem, né? Além disso, a gente tem auxílio de sustentação, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Algumas raízes, elas ajudam a sustentar o indivíduo, né, o ser vivo. Armazenamento de reservas nutritivas, beleza? Reservas nutritivas na forma de amido. Então, é muito importante, isso aqui a gente utiliza inclusive para alimentos, a gente vai falar mais para frente. Trocas gasosas em ambientes com pouca oxigenação, a raiz também tem essa função secundária. Flutuabilidade da planta em ambientes aquáticos, existem também plantas que têm essa necessidade. A maioria dos vegetais, só para fazer um adicional aqui, a maioria dos vegetais vasculares, tá bom? Que a gente está falando, apresenta raiz principal e raiz secundárias. Quando eu falo raiz principal, também pode aparecer um nome, raiz axial ou raiz principal, beleza? Então a raiz axial aí é um tipo de raiz, vou mostrar aqui para você, é um tipo de raiz que se origina do embrião e ela é mais desenvolvida, tá? Ela cresce verticalmente, aprofundando-se no solo. Então ela vai aprofundando lá no solo verticalmente, tá? Assim, para dentro do solo. Já as raízes secundárias, que também são chamadas de raízes laterais, é outro nome, são sinônimos, você pode usar, elas são ramificações que partem dessa raiz principal, por isso que se chama secundária. E aí elas formam essas ramificações, então é como se fosse assim, ó, aqui nesse desenho, essa maior, mais grossinha aqui, tá vendo? Que tá vindo verticalmente no solo, essa é a raiz principal. E essas ramificações que estão saindo da raiz principal aqui, ó, são chamadas de raízes secundárias. Então essa é a classificação das raízes. A maioria, nem todas as plantas vasculares têm essa estrutura. A gente vai entender melhor isso aqui agorinha. Ok? Beleza, vamos falar um pouquinho dos componentes das raízes, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. As raízes basicamente têm alguns componentes e alguns estudiosos dividem isso aqui em zonas, tá? Eu tenho zona meristemática, que tem a coifa, né? Que é uma proteção que vai deixar mais resistente essa ponta para ela poder penetrar no solo, né? A raiz ela crescer e penetrar no solo da raiz principal, isso aqui. Tem a zona lisa, que é justamente para ter esse alongamento, esse crescimento. A zona pilífera, que é onde tem como se fosse pelos, tá? Absorventes, para poder absorver os nutrientes, a água do solo. E a gente tem as raízes secundárias, que a gente falou agorinha, né? Que saem dessa raiz principal, e é onde tem o que a gente chama de zona suberosa, que é onde saem essas ramificações aí, quando é o caso. Então, além disso, além da raiz ter essa estrutura, que são esses pelos absorventes, a gente tem dentro da raiz vasos condutores de seiva. E é justamente por isso que a gente fala que é raiz. Quando não tem esses vasos condutores de seiva, significa que essa planta não é vascular, portanto ela não tem raiz, beleza? Como eu disse,
Volta na aula anterior que você vai entender um pouco melhor sobre isso. Então, basicamente, tem dois tipos de vasos nas plantas. Vasos lenhosos, que são os responsáveis por transportar a seiva bruta da raiz, que seiva bruta, basicamente, a gente vai falar mais para frente ali, mas basicamente é água e sais minerais, vai levar para as folhas. E os vasos liberianos, que é onde vai ser transportada a seiva elaborada, basicamente a glicose que é produzida pela fotossíntese aí. Tá, e agora como é que a gente pode classificar as raízes? A gente pode classificar as raízes em 3 grupos. Raízes aquáticas, subterrâneas e aéreas. É bem fácil de você gravar isso aí. Então, as raízes aquáticas, bem simples, ó, se desenvolvem em plantas que flutuam na água. Então, sua função não é a de fixação, beleza? Muitas têm função de flutuabilidade. E a principal função, né, delas aí é a absorção de água e nutrientes. Exemplo de raízes aquáticas, a gente vê no aguapé, que é essa planta aí que vive na água, tá bom? A função dela não é ir lá para o solo, é absorver nutrientes da própria água. A gente tem raízes do tipo subterrâneas, que são raízes que se desenvolvem embaixo da terra, e elas podem ser de 3 tipos. Elas podem ser raízes axial ou pivotante, que é aquele tipo que a gente ia mostrar para você, né? Que tem plantas dicotiledôneas, tem a raiz principal com as ramificações. Exemplo desse tipo de raiz, o pé de manga, por exemplo. Tá? Mostrei agora acima, esse aqui é um exemplo de uma parte, né? A raiz principal, as ramificações aí das raízes laterais. Então, uma mangueira, uma macieira, essas árvores dicotiledôneas costumam ter esse tipo de raiz. E eu tenho raízes fasciculadas, não existe uma raiz principal nesse caso. Então, elas são típicas de plantas monocotiledôneas. Um exemplo clássico é a grama. Se você pegar a grama, ó, tá vendo que ela não tem uma raiz principal? São várias raízes fininhas saindo da planta, tá bom? Então, são raízes fasciculadas, divididas. Ok? E a gente tem ainda as raízes tuberosas. As raízes tuberosas, elas têm, além da função primária de fixação e absorção, ela tem também uma capacidade, uma função de armazenamento de amido, de material, né, de reserva energética para a própria planta. E aí formam o que a gente chama de tubérculos. Exemplo clássico disso aqui, a cenoura, tá? A cenoura, se você pegar a cenoura, ó, isso aqui é raiz. E ela acumula substâncias, né, nutrientes aqui, reserva energética, nessa parte que é uma raiz. Então, isso é um exemplo aí de reserva na raiz principal. Então, você tem uma raiz principal, vou mostrar aqui de novo, ó, tem a raiz principal, e aí tem um monte de raízes secundárias saindo dela. Essas raízes secundárias absorvem, ajudam a fixar e tudo mais, e a raiz principal, além disso, ela vai, além de crescer, né, e adentrar o solo e tudo, ela vai armazenar nutrientes e reserva energética. E no caso da mandioca, a gente tem o que a gente chama de reserva de raízes secundárias. Então, essa não é a raiz principal, são as raízes secundárias que estão servindo para acumular esses nutrientes aí. É o caso da mandioca. Legal? Vamos agora então para raízes aéreas. A gente já falou das raízes aquáticas, raízes subterrâneas, agora raízes aéreas, que brotam do caule e elas se desenvolvem geralmente ao ar livre, Então elas podem ser raízes adventícias, que também a gente chama de raízes escoras. Onde é que a gente vê essas raízes adventícias? Elas saem do caule e ajudam na fixação do solo. Exemplo, claro, o milho. O milho, quando você pega um pé de milho lá, ó, aqui tem as raízes que ficam embaixo do solo e aqui, essa parte de cima, são as raízes adventícias. Elas saem do caule para justamente ajudar a fixar, que o pé de milho é alto, né? Então isso aqui é para ajudar a não tombar o pé de milho aí, beleza? E a gente tem as raízes sugadoras, que são raízes adaptadas para plantas que a gente chama de plantas parasitas. Elas se fixam em troncos de árvores maiores e elas acabam sugando a seiva elaborada daquela planta, né, daquela planta maior, e ela vai se nutrindo dessas substâncias aí. Então ela é um parasita, um tipo de parasita. Um exemplo clássico que a gente vê aqui no Brasil é o cipó-chumbo. Cipó-chumbo, elas têm raízes fixadoras, sugadoras, né, que elas vão fixar e vão sugar a seiva elaborada dessa planta que ela está parasitando aí. Beleza? Mas existe um tipo de planta que são as epífitas, que elas também vivem sobre plantas fixadas em outras plantas maiores, só que elas não são parasitas, elas não pegam a seiva elaborada daquela planta. O cipó-chumbo, por exemplo, ele chega a matar algumas plantas de tanto que ele se prolifera. No caso das plantas epífitas, um exemplo claro
são as orquídeas. As orquídeas, elas não são parasitas. Elas se desenvolvem em outras plantas, né? Isso aqui é uma árvore, um coqueiro, e aí tem uma orquídea que ela criou raízes, tá vendo? Que ela só fixa nesse caule aqui, mas ela não extrai seiva elaborada dessa planta aqui. Então ela não é considerada parasita. Não é considerada parasita, é um outro tipo de relação aí. Legal? Essas são as raízes aéreas. Vamos falar um pouquinho sobre caule agora? Então, outra estrutura importante das plantas, o caule. Qual é a função principal do caule? Sustentar folhas, flores, frutos, originar galhos, etc. Né? Em seu interior é onde a gente vê os tecidos condutores de seiva que a gente estava falando agorinha, tá bom? Porque geralmente a gente olha um caule, a maioria das plantas, eles não apresentam clorofila, não faz fotossíntese pelo caule, mas só pelas folhas. Mas existem plantas com caules verdes, e essas plantas com caules verdes podem realizar fotossíntese também no caule, porque tem estrutura para isso. Falando sobre seiva, eu falei agora, mas só para ficar registrado aí para você estudar, a gente tem dois tipos de seiva, bruta e elaborada. A seiva bruta basicamente é água e sais minerais, que é absorvida pelas raízes e é transportada para cima por um monte de vasos que a gente chama de vasos lenhosos, que a gente falou agorinha, e esse conjunto de vasos lenhosos a gente chama de xilema. Xilema é o conjunto de vasos lenhosos que vai levar a seiva bruta para cima, até as folhas ou onde for fazer a fotossíntese. No caso da seiva elaborada, ela é formada de açúcares e outras substâncias fabricadas nas folhas por meio da fotossíntese. Ela é transportada para baixo, para ser distribuída para todos os cantos da planta, inclusive até volta para a raiz, para poder nutrir as células daquela região, né? E isso tudo é conduzido por vasos que a gente já falou para vocês, liberianos, e o conjunto desses vasos liberianos é chamado de floema. Então, se você vê xilema, xilema tem a ver com vasos lenhosos tem a ver com seiva bruta. Quando você fala floema, floema tem a ver com vasos liberianos, que está relacionado com seiva elaborada. Beleza? Só para ficar claro, então, ó, um desenho para a gente revisar: xilema, floema, tá? Seiva bruta, seiva elaborada. A seiva bruta é extraída pela raiz do solo, água, né, sais minerais, e vai ser levada para as folhas, onde vai ocorrer a fotossíntese. Ocorreu o processo de fotossíntese, eles vão produzir o quê? Desse processo de fotossíntese? Glicose, açúcares, né, como a glicose, e outras substâncias que vão ter que ser distribuídas para nutrir a planta, porque ela também se alimenta. Lembra que ela faz fotossíntese, mas as células dela também precisam fazer respiração celular para ela se alimentar. E aí esse processo de nutrição é feito pelo conjunto de canais liberianos, de vasos liberianos, que é o floema, que vai levar para todos os cantos, inclusive para a raiz aí, para a planta se nutrir. Sobre as seivas, legal, e observação importante, né? Alguns caules, eles armazenam alimento também. Então a gente divide o caule em 3 tipos, da mesma forma que a gente fez com as raízes. A gente também tem caule aéreo, caule subterrâneo e caule aquático. A maioria dos caules é aéreo, tá bom? Você está acima da superfície da terra. Do solo, né, da superfície do solo. E a gente tem 3 tipos de caules aéreos. A gente tem os caules eretos, que eles crescem verticalmente em relação ao solo, tá, para cima. Apresenta também caules rastejantes, que eles crescem horizontalmente sobre a terra. E a gente tem os trepadores, que eles se prendem por estrutura chamada de gavinhas, eles se prendem a alguma coisa para ficar pendurado lá. A gente vai entender um pouco melhor sobre cada um deles. Então, quando a gente fala de caules aéreos do tipo eretos, a gente tem hastes, que são caules herbáceos e frágeis, como a das hortaliças. Um exemplo, esse caule do alface. Isso aqui é o que a gente chama de caule ereto do tipo haste, do tipo haste. A gente tem caules eretos do tipo tronco, que são resistentes, são compactos, eles são ramificados. É o que a gente vê em árvores de grande porte. Por exemplo, aqui o eucalipto tem caule do tipo tronco, tá? Um tronco de uma árvore, quando você fala isso, é um caule do tipo tronco. A gente tem as estipes, que são caules com folhas grandes que se ramificam só na parte de cima, que se localizam na parte de cima. E exemplo claro disso aqui, a palmeira, tá? A gente tem um caule e as folhas concentram-se só lá na ponta de cima, lá. Isso aqui é o que a gente chama de estipes. E por último, a gente tem os colmos, que são caules cilíndricos que apresentam nós, entre nós. E a gente tem 2 tipos. A gente tem os cheios e os ocos. Exemplo clássico, caules do tipo colmos cheios, a gente tem a cana-de-açúcar, tá vendo que ele é cheio? E do tipo oco, a gente tem o bambu, ele é oco aqui, não tem nada dentro.
esse tipo de caules aéreos eretos. A gente tem os rastejantes, que eles se proliferam horizontalmente, exemplo, melancia, né? O caule dela se projeta horizontalmente no solo, sob o solo. E a gente tem os trepadores, um exemplo clássico, o maracujá. Eles usam essas estruturas para enrolar, a gente chama de gavinha, elas enrolam e vão se prendendo e vão ficando penduradas em alguma estrutura aí qualquer. Tanto que quando a gente vai plantar maracujá tem que ter um local para pendurar ele, né? É isso. A gente tem ainda caules subterrâneos, tá bom? Caules subterrâneos, que eles crescem embaixo do solo. Então, nós temos 3 tipos também, tubérculos, bulbos e rizomas. Os tubérculos, exemplo, a batata. A batata é um caule da planta que é desenvolvido debaixo da terra e forma essas bolinhas aí, né? Quando a gente fala de bulbo, parte dele é desenvolvido dentro da terra e parte fora, exemplo, a cebola. E a gente tem os rizomas, que eles parecem raízes, mas não são, são caules. Exemplo, a banana. A bananeira, ela tem o seu caule desenvolvido debaixo da terra, o que você vê em cima são as folhas e não é o caule, não. E ainda, para finalizar, os caules aquáticos, exemplo clássico, Vitória régia, o caule aquático se desenvolve debaixo da água aí. Beleza, pessoal? Mapa mental bem dinâmico, bem direto, com algumas imagens para você gravar esse resumão. E a próxima aula a gente continua na sequência estudando as outras estruturas das plantas. Forte abraço, não esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal e bora estudar, Padawan!